Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Queiroz, médico veterinário, um dos diretores da Melhora Mais, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre melhoramento genético, sobre produção, sobre carcaça, porque lógico que eu vou puxar para o meu lado, né? Seja bem-vindo à Terra do Piqui, Guilherme. E já vou começar com uma pergunta, enquanto você se apresenta também. Eu queria saber como é a sua visão sobre o cenário do melhoramento genético na raça Nelore hoje. Pré-Exposebu, queremos sua opinião. Carol, primeiro, obrigado pelo convite, né? Vim para terra do Piqui, mas estou aqui do lado, né? Saí de Minas. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Para a gente conversar, falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente trabalha, Faz todo dia. faz todo dia, toda hora, né? A gente nunca para de trabalhar, na É verdade, verdade. né? Quando você chega em casa, que você chega de uma fazenda, você continua trabalhando, né? Que seja no computador, no telefone, com algum criador, com É. algum profissional. Na verdade, a gente nunca para de trabalhar e, e ver o impacto, né, da pecuária dentro do Brasil, a evolução que o Nelore vem tendo, né, ao longo dos anos, dentro do cenário nacional e mundial, né? Nós temos uma raça mãe, uma raça muito bem adaptada ao nosso clima, né? Um país de dimensões continentais e o Nelore consegue bem na maioria dessas regiões. Carol, assim, eu tenho a minha visão, né? Eu sinto ainda um mundo muito polarizado dentro do Nelore, né? Dentro do melhoramento genético em si. Eu vejo alguns defendendo ainda extremos, né? Aquele pessoal que diz que somente o fenótipo importa, outros que dizem que somente a avaliação basta. Se eu tenho avaliação genética, que se for genômica, eu não tenho necessidade de ver o animal. A ultrassonografia, alguns defendem que a ultrassonografia de carcaça simplesmente basta. Eu prefiro uma linha de pensamento da união, na verdade, né? Eu acho que hoje nós temos que buscar o equilíbrio. Os extremos nunca foram positivos. Então vamos tentar assim entender cada visão, né? Cada pensamento. Da turma que defende que simplesmente o fenótipo basta, né? Nossos olhos, né, bastam. Nós não conseguimos bater um olho no animal e falar que a filha desse animal vai ser melhor de leite do que a filha de determinado touro. Uma vez eu e a Roberta nós apartamos dois lotes de novilhas super precoce, então assim, algumas já eram púbres, né? Estavam prenha, na verdade, e apartamos elas das que não entraram nem na puberdade. E quando a gente passou esses animais no curral, fenotipicamente a gente não Não vi a conseguiu diferença. enxergar essa diferença, né? Então eu não consigo ver e enxergar o material genético desses animais. E a gente também não consegue, a gente precisa dos números para saber o que que a gente de fato está melhorando, né? Com Assim, certeza, e se assim, você não até avaliar, como é que você vai saber se está melhorando, se não está, se está produzindo, se não está, eu né? preciso Então, quantificar, né, precisa Carol? quantificar. E assim, é, algumas diferenças a gente consegue realmente ver aos olhos, né? São características de alta herdabilidade e tudo mais, mas assim, aquele ajuste fino, né? Pequenas diferenças entre os indivíduos, isso se torna mais difícil. Mas ao mesmo tempo, é, para a turma que defende que as DEPs bastam, nós não podemos esquecer que nós não temos DEP para tudo. E É, para algumas características que por mais que a gente tenha a DEP, nós temos um N ainda baixo de informação é para verdade. determinadas características. E aí dá essas diferenças que tem gente que às vezes não segue a DEP por conta disso, né? Fala, não funciona, não se aplica no meu caso e tal. E na verdade é um desafio. Primeiro que é um desafio você transformar uma informação de um ser biológico em número, que é Com isso que o certeza. melhoramento faz, né? Ele pega um bicho e transforma ele em número para a gente conseguir olhar ele e tentar encaixar ele em qualquer lugar. Vamos dizer assim, de uma Sim, maneira mais simples, assim, né? E já é, por aí já é um desafio, né? Se você não tiver
essa avaliação, como é que se você não fizer, como é que você vai saber o que eu acabei de repetir, né? Acabei ficando mais prolixo ainda, de conseguir saber o que você está melhorando e o que quer dizer o quê. Porque às vezes o que é bom para mim, aos meus olhos, não é bom para você. Então a gente Sim. precisa medir, né? Isso aí é uma Você tem discussão um efeito de gosto também, né, também. nesse caso. Mas nós não podemos esquecer, Carol, que nós não temos DEP para tudo. Então, assim, eu não tenho DEP para linha de dorso, não tem DEP para posição de umbigo, não tem DEP para prumos, e o Nelore precisa andar, Precisa, né? né? Nós não temos DEP para pigmentação, né? Nós não temos DEP para características raciais, e assim, o racial importa. O Nelore, ele só chegou aonde chegou também por características raciais, né? A questão da adaptação e tudo mais. Então, assim, a ultrassonografia, por exemplo, de carcaça, ultrassonografia testicular, a genômica. Eu uso uma expressão que a gente não, por exemplo, um cirurgião, ele não pode falar que determinado, por exemplo, a tesoura é mais importante que o bisturi. Ou É, outra ferramenta, a agulha. Não, o que que vai fazer a diferença é o conjunto de de- todas as ferramentas que ele tem. E o operador das ferramentas, E né? o operador, com Vamos fazer um certeza, né? gancho. O operador das ferramentas Que ela manda não muito. trabalha sozinha, né? Então é isso. Então, assim, como eu vou ser mais assertivo se eu tiver um maior número de ferramentas para trabalhar? Então, Né? na minha opinião, o que a gente deve buscar é a união de todas as ferramentas disponíveis. A avaliação genética, que, sem sombra de dúvidas, a evolução que o Nelore teve está 100% relacionado, né, É, assim, com ela, mas juntamente com os nossos olhos, a ultrassonografia, a genômica. Então é a gente unir todas essas ferramentas para que a gente consiga ser mais assertivo. E o que a gente não pode esquecer é que nós trabalhamos com inferência, com é, probabilidade. Então, o criador que está ali, em muitas vezes, se for o caso dele, está escolhendo esses touros a serem utilizados, ele tem que olhar a acurácia, né? A é, acurácia é como se fosse um semáforo. Uma acurácia baixa é um sinal vermelho, uma acurácia mediana, um sinal amarelo, uma acurácia maior, um sinal verde. Então, assim, eu posso ponderar o uso de cada animal, né? Não, vou pegar uma quantidade de touros que tem uma acurácia maior, né? Então eu sou mais assertivo nisso, mas eu quero arriscar com alguns touros de acurácia um pouco mais baixa. Então, assim, isso ele quem tá, o é operador isso que eu ia falar que isso vai agora. O ponderar operador esse vai, uso, né? vai ajudar. E assim, é, você falando isso tudo, a gente sabe que são inúmeras avaliações que existem dentro de uma fazenda produtora de genética, né? Seja de genética, vamos falar aí de produtor de touro de central, e seja de produtor de touro comercial, né? E nem sempre essas informações chegam para quem produz a carne, né? Eu acho isso. Porque às vezes a gente fala dentro da nossa bolha, eu brinco sempre isso. A gente fala e fala de um monte de avaliação e de genômica, cara, ultrassonografia testicular, ultrassonografia de carcaça, a própria genômica. São inúmeras avaliações que a gente tem hoje para dizer quão bom o touro é para quê, porque também são inúmeras Sim, características avaliadas e nem sempre quem está na escolha dessa genética, na ponta mesmo, da produção de carne, consegue interpretar, às vezes porque o melhoramento ele tem uns conceitos complexos, né? sim. Assim, É, então eu acho que trazer essa conversa para facilitar o entendimento dessa turma mesmo para a hora de escolher. Porque, assim, às vezes a gente fala de muita tecnologia, no meu caso, por exemplo, sim. já puxando para o meu lado, assim, né, que sempre falei de ultrassom e carcaça, às vezes você fala de tecnologia e o cara pensa, poxa, mas isso nem se aplica na minha realidade e É tal. isso. E, na verdade, o que eu quero, principalmente, é que não, na hora que ele vai escolher um touro, que ele considere as medidas de carcaça, que ele entenda que, né, ele pode usar, como ele deve usar. E nisso que você falou, o operador manda muito, né? Com Como certeza. pecuarista ou o técnico que vai estar escolhendo, isso manda muito para o sucesso ou não. Do que, na verdade, para o sucesso ou não dele, porque os programas têm rodado, eles têm, né,
as avaliações genéticas, vamos dizer assim, elas vão rodando independente das escolhas da ponta, Sim. infelizmente, né? Que deveria ser E o programa, né, de melhoramento genético, né, não vamos falar assim, na verdade é um programa de avaliação de genética, avaliação né? genética. Porque se você pegar aquela informação e usar de forma errada, você está fazendo pioramento genético. E às É, vezes eu vejo assim uma turma é, que fica muito presa assim, isso que você disse, às vezes eu tô falando só de genômica, só lá da ponta, da cereja do bolo, e tô esquecendo do básico, né? é, Nós sabemos, assim, tem uma frase que eu acho muito bacana que é a genética, ela é determinante, mas o ambiente é limitante. Então, assim, é. primeiro, Gostei antes dessa. de... Gostei dessa expressão. Vou usar nas próximas palestras. Então, assim, antes de fazer uma indicação de um determinado touro, nós temos que conhecer a propriedade, tem que sujar a botina. É É. muito fácil fazer melhoramento genético atrás de uma mesa dentro de uma sala de ar-condicionado, né? Mas você tem que. Aí surge a frase que tem muito boiadeiro que gosta, né? Papel aceita tudo, É, computador aceita tudo. papel aceita tudo. Mas quando você pega a teoria e vai para a prática, você vê que nem tudo aquilo ali dá certo, É, né? Então, assim, você não. Outra expressão, né? Assim, a gente não compra uma fazenda porque você tem uma caminhonete. Você compra uma caminhonete porque você tem uma fazenda, porque você sabe o tipo de ambiente que você tem que andar. é. Então, na hora da escolha de touros, antes, assim, se não tiver nutrição, vamos começar por isso. Se não tiver boia, não tem reprodução. Se não tem reprodução, não tem melhoramento genético. Começa por aí, né? Então, assim, antes de fazer uma indicação, usa determinado touro, você nem conhece o ambiente que aquela pessoa tem. Entendeu? E às vezes, eu não estou dizendo de todos, não estou generalizando, mas assim, muitos vendedores de sêmen, porque nesse caso, para mim, é mais vendedor de sêmen do que técnico, vai assim, qual é o melhor touro? Por exemplo, pega um criador que não entende muito sobre avaliação genética, índices e tudo mais. Qual é o melhor touro? Ó, você vai aqui pelo 01. Vai Aí pelo vira. top 01, que é o touro, que é o melhor touro que tem, porque ele foi o melhor entre 1000 e não sei o que, tá, tá, tá. Quando de repente um touro top um, top 2, top 3, talvez para aquele determinado rebanho ele seja muito mais indicado. Naquele rebanho, naquela situação, na fase que o rebanho tá, E isso, né? Então é uma série de coisas. Eu acho que o Top 01 ele ficou muito fixado o conceito do Top 01. Ah, ele é melhor, né, o melhor em 1000 e tal. mas assim, ó, Mas o erro assim, foi, assim, vamos falar, nosso, de quem está é, comunicando isso, porque fixou isso na cabeça do mercado, onde então assim, tem que buscar o 01 de forma sem parar, nós temos que buscar o extremo, e isso para nós está completamente errado, é, entendeu? Nós estamos buscando o equilíbrio. É claro que nós precisamos de touros que sejam acima da média para determinadas características, porque nós queremos alterar a média de uma população. isso. Mas aí, assim, até acho que dentro da bolha da genética, vamos falar assim, se usa bem isso daí. Já tem muitos. Os produtores de genética mesmo, eles já estão usando melhor a seu favor essas Sim, avaliações e sim. jogando melhor, né, com os tops, vamos dizer assim. Agora, para um cara do gado comercial, ele tem que saber onde é que ele tá. Porque não adianta, porque o cara que faz melhoramento, ele já tá sabendo. Bem ou mal, ele tá sabendo, aí se ele vai embarcar na onda da moda, ele que vai, né, a decisão tá Uhum. com ele. Mas você escolher só com base no tópico, que era o que a gente tava falando, você não sabe nem onde tá. Você não sabe onde tá. E aí a gente entra também na questão do... Porque ainda quando se olha o top por característica, ainda, né, você tem... Uhum. E quando o cara olha só o índice final? Só o índice. Então, assim, E a gente vem de cortando de novo, e a gente vem numa pecuária que aguenta desaforo, né? O Brasil aguenta muito desaforo, o pecuário brasileiro. mas até quando, né? Nós estamos num mercado hoje que está muito justo, tanto para agricultura quanto para Pra tudo. pecuária. E tem então outra expressão, né? Eu lembro assim, eu venho de uma família de pecuaristas, né? Assim, eu cresci, nasci e cresci assim, dentro de uma fazenda, trabalhando com gado comercial. E eu enjoei de ver meu pai falar assim: a arroba baixou, deixa o boi no pasto, deixa Segura aí. comer, né?
E aí aquilo passava um mês, 2 meses, a arroba dava uma reagidinha, matava boi a pasto com 4 anos e tudo mais. Só que eu falo assim que o boi passou por um processo de frutificação. Nós transformamos o boi de confinamento em fruta. De que forma? Hoje você coloca. Aí, terra ficou cada vez mais cara, nós precisamos começar a produzir mais em menos. A Então, nós agricultura começou a intensificamos pressionar a em agricultura muitas áreas, né? pressionando, né? E aí, o que que a gente fez? Vamos explorar o máximo potencial genético desses animais. Então, quando você entra com um animal no confinamento, você quer que ele desocupe o mais Rápido. rápido possível. É. E aí, então, você vai exigir esse máximo potencial genético dele. Da forma que quando esse animal fica pronto, você não tem tempo para esperar 30 dias até a arroba reagir de novo. É. Você tem que colher, tem que apanhar e vender. Porque você tem uma dieta cara, né? O sistema Então, muda, assim, entendeu a expressão da Gostei frutificação, né? dessa, foi Então, bem. assim, quando um boi tá pronto, e ainda mais com essa exigência da China de idade, né? A questão da dentição, nós não podemos esperar. Nós queremos um ciclo curto, até por questões de lucratividade, né, e rotatividade. Então, exigimos que o animal chegue rápido e tenha um bom peso final. E a hora que esse animal atingiu esse peso, quando ele começa um processo de deposição de gordura, né, e você sabe que colocar gordura é mais É o caro do que mais caro. colocar músculo. Então, nós precisamos apanhar e vender, porque aí senão ele vai começar a dar prejuízo. Então, o mercado, assim, esse desaforo que a pecuária aguentou ao longo dos anos, eu vejo que hoje nós estamos num momento delicado, que você precisa fazer conta de tudo. E às vezes isso que você falou da bolha do PO, a gente fica tão com essa cabeça no PO, mas nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos É a carcaça que paga a conta. é a carcaça que paga a conta e nós fazemos isso para servir quem? O Produtor de rebanho cara carne. limpa. É. Então nós produzimos touros para o rebanho cara limpa. A maior parcela não é de PO, É, é de cara limpa. E é para no final o que que é? Carcaça. carcaça. Porque ela remunera tudo, né? É ela que, no final das contas, é ela que vai pagar. Quem sabe um dia a gente chegue na carne, né? Assim, de ser remunerada pela qualidade da carne. Mas, assim, o desaforo que eu falo é o seguinte: a gente, em termos de atividade, a pecuária vem ficando cada vez mais apertada e não está conseguindo aguentar mais tanto desaforo. Mas na genética, porque às vezes você vai em alguns rebanhos que o cara usa um touro que a gente que conhece sabe que não seria o ideal. Mas ainda assim ela vai produzindo, né? Vai Sim. se mantendo, vamos dizer assim. Mas agora aproveitando esse gancho da fruta, que eu gostei bastante, porque puxa muito pro lado da carcaça, né? Porque a gente vê na carcaça isso, além dela pagar a conta, você consegue, através da ultrassonografia, por exemplo, saber saber quem é o animal que produz mais carne em menos tempo, quem faz uma qualidade melhor e quais são as cartas, quais são os animais que eu consigo usar para ir ganhando cada vez mais, né? Mas a gente vê, ao mesmo tempo, eu não sei se é porque eu tô do lado de cá, pouco uso da informação, que eu já falei aqui, né? Se usasse a informação do touro, se usasse na hora as informações de carcaça na hora de escolher os touros, como as DEPs, os touros de sumário, catálogo de central, por exemplo, já seria um grande avanço, mas eu vejo também que não tem tanta adesão até dos produtores de PO, são poucos que usam. Na verdade, cai no mesma coisa do programa de avaliação. Tem muita gente Sim. que avalia e não usa na hora de escolher, na hora de selecionar, né? Na hora de definir o que ele vai usar de genética e tal. O que você, que é do lado do melhoramento, né? Do programa de melhoramento, assim, o que você vê? Tem ganhado aderência à tecnologia? Você acha que os criadores já estão entendendo como que ela funciona? Para que ela funciona? Carol, eu vou assim, não vou só pelo meu lado do melhoramento e vou pela minha vivência também disso, assim, nós sempre trabalhamos com gado cara limpa, dizendo Uhum, na minha vida particular, né, na minha família. Então, a gente sempre abateu animais, sempre acompanhamos os abates nos frigoríficos, né? Então, assim, eu cresci vendo isso. E o que paga a conta no final é ali, é no gancho. é o gancho. E ponto final, né? E puxando para o melhoramento genético, eu vejo assim, hoje nós temos uma quantidade
é enorme, gigantesca de informações do animal vivo. Tudo que nós falamos assim de índices é do animal medido vivo. Mas no gancho, e aí? Porque aí tem. Deixa a questão do rendimento um pouco mais para frente, mas é assim: será que realmente aquele animal que teve um CAR melhor vai ser o mais lucrativo? Porque vamos entender alguma coisa. Vamos pensar no confinamento em si. O que define se um animal foi lucrativo ou não? Então, qual é o maior custo hoje dentro de um confinamento? Adquirir o animal A magro, a compra. compra do animal magro. Então, eu compro um animal magro, somo com o custo que eu tive para deixar esse animal pronto para ir para o abate, né? Então, é compra de animal magro, custo com nutrição, operacional, sanidade, né? Mais alguma coisa, se tiver rastreamento, mas assim, são esses detalhes. Abato o animal. Peso de carcaça, transforme-se em arrobas, multiplico pelo preço combinado, eu vou ter um Vai. valor, que foi o que a carcaça me pagou, menos o que eu gastei para comprar e para deixar esse animal pronto para ir para o abate. Nada Ponto. além disso. Ponto Ponto. final. Não é rendimento de carcaça. Hoje a gente escuta nos leilões o tempo inteiro assim: o que paga a conta é o rendimento de carcaça. Porque aí fazem uma conta assim, aritmético, né? É óbvio isso. Se eu tenho dois animais de 500 quilos, se um render 55, o que rendeu 57 colocou tanto a mais de carcaça. Quando você faz esse raciocínio, você está partindo de uma premissa que quem rende mais pesa mais. E Se quando a fixando, gente né? faz abate, não é isso que a gente vê. Não necessariamente o animal que deu um peso de carcaça maior, ele teve um maior rendimento de carcaça. Então, o que paga a conta chama peso Peso de de carcaça carcaça e o quanto você gastou com a parte para nutricional. Aí produzir. isso puxa um gancho para a questão da eficiência alimentar. Nós temos uma grande, grande mesmo quantidade de dados de eficiência alimentar? Não, Não. não temos. Temos uma quantidade grande, assim, até maior, né, na parte da Tem. ultrassonografia do que a questão da eficiência Do, ca- é, alimentar, mas ainda não é é, um. não é um N que, assim, Isso diante do nosso rebanho é mínimo ainda, ainda né? é baixo, né? Então, assim, recentemente nós fizemos um abate técnico e quero deixar claro assim, eu não trago nenhuma verdade absoluta, eu não estou falando assim, ó, eu defendo isso e ponto final. Em momento algum. Eu só estou contando os resultados, isso não tem nada assim, eu acho isso. Uhum. Então, são resultados de um abate técnico. Inclusive, recebi outro hoje com um N maior, né? Vou comentar sobre eles, mas assim, para resumir tudo que a gente vai conversar aqui sobre carcaça, eu acho que o que tem que tocar os criadores, os técnicos, os cientistas que estão envolvidos nisso, é assim, é deixar claro que nós precisamos testar mais a questão da eficiência alimentar e abater mais animais. Nós estamos definindo tudo que nós fazemos. Nós produzimos carcaça. Produtor, ele não, a não ser nichos de mercado, né, que É, recebem por qualidade de carne. Tomara que isso que evolua, né? evolua para que seja realmente remunerado. Mas hoje o produtor ele recebe por carcaça. Simples. É. Ele vai ter um bônus a mais se o animal for mais jovem por uma questão da idade que a China está exigindo. E Mas ainda quem faz qualidade, aliás, para quem faz qualidade, essa questão da eficiência já está. Ele olha primeiro a eficiência. Porque por mais que ele receba por qualidade, esses nichos ainda muito pequenos, sim, mas por mais que haja esse bônus pela qualidade, ela custa muito caro. Então, só o bônus por si só não paga a conta. O animal tem que ser muito eficiente e aí ter a qualidade de carne para compensar essa, sabe, para essa justificar. bonificação a mais. Então, assim, eles seria como se eles estivessem um pouco na frente da maioria, porque eles já estão com essa questão da eficiência bem resolvida na cabeça deles, né? Pelo menos Sim. quem está se sustentando é assim que funciona. Não, com certeza. A eficiência, eu vejo que ela define muito bem, assim, às vezes eu tenho um animal que
Porque se a gente comparar um indivíduo, aquele que come muito e ganha muito, mas se eu pegar um indivíduo ali mais equilibrado, né, que ganha um pouco menos, mas come menos, a nutrição vai ter um impacto muito grande na questão da lucratividade, É, né? E assim, mas nós estamos satisfeitos da forma que está fazendo? Não. Nós precisamos abater animal. Porque a é, conferência da prova de eficiência alimentar é no abate. é. E não simplesmente quem desempenhou melhor. Vou te dar um exemplo assim. Como nós abatemos os animais nesse experimento, eu consegui chegar além do GMD, né, do ganho médio diário, no GMC, que é o ganho médio de De carcaça. carcaça. Quando a gente vai ranquear os animais dentro de uma prova de eficiência alimentar, eu baseio em quantidade ingerida de matéria seca, estimada, peso vivo, ganho médio diário e tudo mais. Eu fiz um ranking do primeiro ao último para ganho médio de carcaça. O quanto aquele animal está ganhando de carcaça, que é o que realmente importa, né? O GMD, né, se alguém não souber, é o ganho médio diário, só que não quer dizer que tudo que ele está ganhando, ele está transformando Em em carne. carcaça, É. né? Ele também está tendo um desenvolvimento de vísceras. Então eu fiz um ranking de GMC, o ganho médio de carcaça, e GMD, ganho médio diário. O primeiro colocado para ganho médio de carcaça foi o 16º para ganho médio diário. Entendeu? Assim, a discrepância, É. a correlação entre GMD e GMC foi uma correlação alta. Ela ficou em torno de 76%. Então você fala assim, não, É é uma alta. correlação É alta. alta. Só que numa prova de eficiência alimentar, a gente tem um N menor. Nós não temos um N É. de 1.000 animais dentro de uma prova de eficiência alimentar. É. Então, por mais. Entendeu assim? Que se eu fosse falar, ó, esse animal é o melhor para GMD, ele não seria o primeiro colocado para Pra GMC, GNC. que é o que me importa no final das contas. É isso que vai pagar minha conta, né? É. Eu quero um animal que tem uma boa eficiência alimentar, que tem um bom GMC, ele Uhum. deposita quilos, né, de carcaça rápido e tenha um bom peso final. Também não quero um elefante, né? É. Ele tem que chegar rápido, nós queremos um ciclo curto. Então, opa, isso já chamou atenção assim. A necessidade que nós temos de abater mais para realmente saber quem são os animais mais eficientes em termos de E alimentação. volta no que a gente falou no começo, né? Medir Medir, mais. medir Medir e mais. medir. Eu acho assim que de toda a nossa conversa, o que tem que ficar marcado para quem escutar é assim, nós temos que abater mais animais para a gente conseguir medir. Nós temos que abater para correlacionar questões de medidas ultrassonográficas com o abate, É. né? Aumentar esse N. A gente. é, A gente sabe que tem. Uma das dores, eu acho que. Pelo menos aqui eu sinto, né, sendo da carcaça, é isso. A gente tem pouca informação da carcaça em si, embora eu saiba de todos os benefícios, e para mim a ultrassonografia ela é inquestionável, pelo que de informação que ela dá, pelos resultados que a gente já tem mesmo, já em rebanho de seleção, em rebanho que seleciona, o rebanho comercial que usa como ferramenta de seleção, enfim. Mas esses dados de abate são muito importantes. Em relação ao peso da carcaça, principalmente essas, eu acho que precisa ficar mais claro esses conceitos sobre a correlação, né? Não é porque é, por exemplo, não é só a maior AOL que vai dar o maior peso de carcaça quente. Não é só isso, né? Você tem outras medidas de carcaça que vão te ajudando, que vão te norteando, né? E testar novas coisas, E né, Carol? testar Assim, isso, a tem gente um tem ditado novas antigo medidas que falava assim, desses açougueiros que matava gado na fazenda, né? Que fala assim, um arroba de colchão, 1 quilo de colchão mole é um arroba de boi. E aí nós fizemos esse abate técnico fazia. e falamos, vamos comparar. Correlação do peso do contrafilé com o peso da carcaça ficou em torno de 60%. Não, desculpa. Correlação de medida de contrafilé com o peso da carcaça. Ela ficou em torno de 60%. E isso bate com alguns outros Com outros trabalhos, trabalhos, né? mas vai Medida nessa. com o peso da carcaça. E aí nós pesamos o colchão mole.
E a correlação do peso, porque aí nós não tínhamos a medida, né, do colchão mole por ultrassom. Nem sei se isso é possível. Mas Do assim, colchão mole eu se nunca vi. a correlação de peso de colchão mole com o peso da carcaça foi de 80%. Então você vê que aquela turma É. antiga, eles não estavam tão errados. Tinha sua razão, né? Entendeu? Então, assim, eu não sou especialista nessa área. Então, tem como estimar o peso do colchão mole? Com isso, a gente teria uma correlação maior com o peso da carcaça? Ou nós vamos medir mais coisas e achar uma correlação maior com a área, com a carcaça, Na entendeu? verdade, assim, o contrafilé, ele é usado, a área de odilombo, ela é medida ali, naquele ponto específico, né, das duas últimas costelas, é por conta da deposição de gordura. E o contrafilé, por ser um músculo que representaria em volume de carne e gordura, né, o marmoreio e tal, a carcaça como um todo. E é uma peça que tem um peso na carcaça e ela tem um valor no mundo todo, né? Então, assim, existe esse consenso científico de avaliar o contrafilé e naquela região por conta da deposição de gordura. E ele como um exemplo da carne, da parte muscular mesmo. Mas não é essa, como você falou muito bem, não é essa verdade absoluta, entendeu? Não é Não é. exatamente isso. É um indicativo de musculosidade, de produção de carne, de volume, Sim. de musculatura e tal. E assim, a gente, para você ver como é legal isso, né? A gente, para falar de genética de carcaça, a gente tem que ter sujado a botina no Tem curral que ter e a botinha sujada. no frigorífico. E aí fala Porque assim. existem essas diferenças. Existem, e aí agora entrando na questão do rendimento de carcaça, é, voltando, né, nesse assunto, Carol, a gente percebe assim que a turma fixou isso na cabeça, que o que importa é rendimento de carcaça, e pronto, acabou. É Né? pela O questão rendimento de da carcaça, comercialização, né? Porque é muito mais fácil na hora que você está vendendo. Ah, eu vendi uma boiada no frigorífico A, ele rendeu 55, no frigorífico B deu 57. Qual que é o melhor? é. E Mas qual que assim, é o ó, peso? a turma tem que entender que o rendimento de carcaça ele está muito relacionado com as últimas horas de vida do animal. Então, o rendimento de carcaça eu vejo ele, eu enxergo ele de uma forma que ele serve como parâmetro dentro da fazenda. Eu tenho que criar um padrão. Não adianta eu querer comparar o rendimento de carcaça da minha propriedade com o da sua. Porque o que que influencia no rendimento de carcaça? Tempo até o Isso que eu ia abate, falar, são muitas o variáveis. jejum, o É tipo o de alimentação, jejum, é raça, muita né? coisa. Então, assim, eu crio um padrão dentro da minha fazenda. Eu fecho a boiar, eu trato, por exemplo, eu trato de manhã, dando um exemplo. Eu não dou jejum para os meus animais. Eu trato de manhã, eu embarco todos os dias, eu não embarco mais de 300 animais para eu conseguir ter uma padronização de tempo de embarque. Uhum. E eu defini que uma boiada com esse padrão racial ela tem um rendimento de carcaça de X, uma boiada mais cruzada, ela tem um rendimento de Y. Eu crio um padrão dentro da minha fazenda e eu tenho ali como fazer um acompanhamento. Se em determinado momento uma boiada com aquela mesma característica, com aquela mesma raça, deu um rendimento diferente, opa, alguma coisa pode ter acontecido aqui, ou no frigorífico, mas ou próprio dentro da minha propriedade. E se o meu Também. funcionário esqueceu de tratar e deu jejum para essa boiada? O rendimento vai Vai aumentar. aumentar, vai lá pra Então, cima. assim, se a pessoa tratou na hora errada, isso impacta no rendimento. Então, às vezes, o fato de você tratar só do animal, que é uma coisa tão simples, você acaba diminuindo um 1% de rendimento É. de carcaça, criando uma briga. Se a gente estivesse trabalhando com a questão de ganho médio de carcaça, você está falando de uma média de 100 dias, vamos pensar, de confinamento. Você pode fazer cometer o erro que for lá no último dia pré-abate, que isso não vai impactar numa média de 100 dias. É, Então a turma tem que entender que tem medidas muito mais importantes falando em lucratividade do que rendimento de do que carcaça. rendimento. Porque é isso, eu peso um animal no momento da entrada, pego o peso de carcaça e vejo se meu negócio se rodou bacana, se foi lucrativo. Eu posso, se eu estiver falando em larga escala, eu vou fazer média de curral, né? Por isso a importância da padronização racial, idade, peso de cada curral de confinamento, porque aí eu consigo ter parâmetros, né? Se eu
ter uma amostra mais homogênea. É. E assim, a dúvida é, mas você tá falando tanto de abater, como poderia abater animais PO depois de uma prova de eficiência alimentar? Todo criador, Carol, tem animais que não receberam RGD. Por um desvio de chanfro, um bico muito penduloso, algum problema de aprumo, mas nada que atrapalhe a genética e desempenho desse animal para engordar. Esse animal que não recebeu RGD, ele vai ser descartado. Então, o que que a associação, a ABCZ, poderia fazer? Ela tem a estrutura para isso. Então, se tudo que nós fazemos é para receber lá no gancho, é para produzir carcaça, a ABCZ tinha que comprar essa ideia. Não, os criadores mandam os animais para o nosso centro de experimento, né? Para o Intergado, o Grow Safe que seja. Nós vamos colocar esses animais nessa prova de eficiência alimentar e o criador paga, por exemplo, o custo nutricional com isso. De todo jeito ele ia ter que gastar para engordar esse animal. Seria como se fosse um boitel. E depois É. faz um abate técnico. O preço dessa carcaça volta para o criador. Ele não teve custo Eu acho adicional que. com esse abate. Ou então, porque se ele levar para uma instituição, assim, para pesquisa mesmo, aí ele teria que fazer o abate técnico, de Sim. cortar e tal. Então ele meio que perde aquela carcaça, né? Você Não, mas separa uma linha de frigorífico, por exemplo. é, Mas eu acho que dá para simplificar, por isso que eu me meti aqui. Se você pegar uma empresa de acompanhamento de abate, ou um técnico da BCZ, que seja, ou associação que for, que acompanhe esse abate, porque eu acho que você tem essa opção dos animais que não tiveram registro, mas também tem como você pegar a informação do cara que usa no comercial, sim, com entendeu? Assim, você certeza. pode usar, não, os filhos de touro A, B. Tem alguns, acho que o Nelore Natural, não sei se é Nelore Natural, mas tem alguns trabalhos já, algumas iniciativas nesse sentido. É isso, assim, Não sei se o já que SAPE usa faz. o sêmen em larga escala, Eu acho que separa dá pra. currais por genética, né? Assim, ó, filhos do touro tal, Na rastreabilidade você consegue puxar, às vezes, grandes tudo. confinamentos, porque essa é uma questão que me incomoda, assim, sabe? Que nem quando eu comecei a trabalhar com ultrassom, foi em 2007 que eu comecei, né? E aí veio um software, na época que eu estava trabalhando, eu fazia estágio ainda, era estagiário do Gene Plus, e veio esse software que tinha avaliação normal, que a gente conhece, a gordura, marmoreio, e tinha um software de apartação de lotes. E eu ficava assim, gente, mas como assim? Sabe quando você não entende? Eu falei, mas como assim, cara? Como é que o cara parta pelo ultrassom? E fiquei nessa. E aí eu tive o privilégio de também, foi no meu estágio final, eu fiz um confinamento aqui em Goiás, e esse confinamento fez um teste, né? Foi lá, apartou, e eu acompanhei o abate deles. Então, assim, é uma coisa que eu vi que funciona, sabe? Então, e o que que a ferramenta fazia naquele caso ali? Ela mostrava os animais que tinham genética que responderia mais rápido naquele sistema específico, Uhum. né? Então, você vê o peso, assim, da genética, que ela realmente ela é determinante para o desempenho de carcaça, e você vê que funciona, porque daí eu vi no abate comercial lá, eu acompanhei os abates todos. Nossa, eu lembro que eu fechava o olho e via carcaça passando na minha frente, porque era 830 por dia, da fazenda, né? Então você vê que aquilo realmente funciona. Você está validando aquilo ali. No frigorífico exportava, que naquela época tinha classificação de gordura e tal. Né? Já tem um tempo, já mudaram um pouco essas avaliações, mas tem como ter padrão tanto do gado, a informação no gado que vai morrer, e o padrão da indústria. Porque a gente recebe, porque o abate técnico, por mais rica que seja a informação, e mais fidedigna que ela seja, assim, em relação Sim. ao que é de verdade, a gente recebe na indústria. Então, assim, tem aquela questão da esfola, que todo mundo reclama, a gente põe gordura, chega lá, tem, mas é o jogo. Né? Então, assim, eu acho que seria muito legal se as instituições de pesquisa tivessem essa coisa do abater o animal, e como você colocou, Abraçar essa ideia, abraçar a né? ideia de ver, eu vou ver lá no gancho, né? Por mais que a gente, né, eu sendo do ultrassom, eu sei que a ultrassonografia ela veio para substituir esses testes de progênio específico. Mas já que existem outras questões relacionadas a isso, que a gente tem visto, o mercado mesmo questionando algumas coisas, ela poderia abraçar nesse sentido dos abates técnicos, ou então fazer esses abates acompanhados. Eu acho que seria já dá um norte, tanto para eles, assim, enquanto associação, como para nós que estamos indicando o touro.
Porque tem muito touro que às vezes a gente vai lá, você vê que a DEP dele, não é o ideal, mas eu sei que nesse sistema aqui é ele que vai, é esse cara que você tem que usar. E aí, às vezes, você pega um 01 que não desempenha. Volta naquilo que a gente falou, né? Então a gente tá medindo onde remunera. A questão, Carol, é bem isso que você disse, mas assim, nós precisamos, eu acho que a gente não pode engessar, né? E falar assim, o que a gente tem é o certo e pronto, acabou. Eu vejo que existe uma distância muito grande de alguns geneticistas com o criador. É isso, eles têm medo de sujar a botina. Entendeu? E nós que estamos, né, corre para um lado para o outro, a gente fica tentando fazer essa ponte, né? Mas a grande dificuldade é isso, que esses cientistas entendam o que está lá na outra ponta, surge realmente a botina, vê a necessidade que existe, né? Porque a necessidade ela só surge do campo, ela não surge dentro da universidade. É ela que demanda, né? Né? É o campo que Não demanda, estou né? generalizando, mas assim, nós precisamos talvez criar novas medidas, tentar achar algo, porque nós temos que trabalhar para achar algo que tenha uma correlação cada vez maior com a carcaça, né? Se a gente recebe por isso, se os criadores recebem pela carcaça. Então, assim, hoje nós temos isso, tudo bem, mas nós temos que continuar medindo e abatendo animais. Eu não tô falando abater e ver a carcaça. Não tô nem falando agora do abate técnico, ver cada coisinha, cada detalhe. Mas assim, nós precisamos ver a carcaça. Será que a gente vai descobrir novas medidas, assim, criadas especificamente, no caso do Nelore, não adaptadas, descobrir coisas novas? E isso a gente só vai descobrir se abater. Então, em suma de tudo que nós falamos, eu acho que a gente concorda com isso, né? Assim, que nós precisamos abater mais animais. Enquanto a gente... Por exemplo, como que eu posso lançar uma DEP de lucratividade se eu não estou abatendo todo dia animais, para saber qual realmente é o animal que foi bem numa prova de eficiência alimentar, mas que aquele indivíduo que ganhou peso comendo menos, realmente ele estava colocando aquilo numa proporção maior de carcaça e não de desenvolvimento de vísceras, né? Não, aquele indivíduo que, por exemplo, você pode pegar alguns abates técnicos, você vai ver assim, qual que é a correlação de rendimento de carcaça com peso de carcaça? Entre a correlação de rendimento de carcaça com o peso da carcaça. Você vai ver inúmeros trabalhos mostrando uma correlação por volta de 20%. É uma correlação baixa. E isso, assim, isso corrobora com o que a gente falou mais cedo, que nem sempre o animal que rende mais é o que vai pesar mais. Então nós precisamos ver o que realmente daquele indivíduo é carcaça. Nós precisamos abater, precisamos chegar... Porque ali é a auditoria de todo o trabalho que está acontecendo antes. Exatamente. É isso que... É ali que a gente fecha tudo. Independente se o cara vende bezerro, se o cara tá pensando se só produz genética, é ali que vai dizer o que se tá caminhando pro lado certo ou não. E o jogo é esse. Eu sei que vai ter muita gente da pesquisa que vai questionar a gente falar de abate, sabe? Só do abate normal. Mas o jogo é esse, eu recebo pelo que a indústria paga. Ponto final. E o que eu preciso hoje? Eu acho que a gente até tá mais próximo, assim. A gente tem informação. Eu preciso usar. Com certeza. Você entendeu? Tem muito gado rastreado aí que a gente consegue pegar informação. Esse biotipo é o ideal. Beleza, nós precisamos saber da lucratividade. Lá no final. O que a gente pode fazer? Vamos precificar esses animais no peso de entrada, né, de acordo com o peso de cada um. A gente vai medir a questão da eficiência alimentar, quanto nós gastamos para o animal ficar pronto para ir para o frigorífico. Depois pega o peso de carcaça e vamos identificar quais foram os animais mais lucrativos. É isso, assim. Tem os nichos de mercado para marmoreio, que eu acho muito bacana. Isso teria que ser mais valorizado. O criador teria que ter um bônus maior por colocar gordura, sabendo que ele está gastando muito mais para colocar gordura. E ele não tem bonificações por isso. Se o animal chegar com 2 milímetros, 3 milímetros de gordura, você vai ter R$5 a mais na arroba. Então, esse incentivo também tem vindo da indústria. Não é só falar que o ideal é assim e o produtor produzir, mas não saber realmente
Às vezes né? ele nem sabe o que ele produz, né? É isso. Na maior parte dos casos, ele nem sabe o que ele está produzindo. Tem gente que não sabe interpretar um romaneio de abate, pra você ter noção, né? Então, assim, a gente tem que comunicar melhor, eu acho. Com certeza, você falou tudo, é isso. Eu acho que a gente tem informação, tem muita informação que não é usada, e a gente tem como gerar melhores informações para o ciclo completo, vamos dizer assim, para o cara da ponta, para o produtor de carne. Quando eu trabalhei 10 anos com ultrassonografia, depois eu fiquei 4 anos numa central de biotecnologia, na época a maior central do mundo de biotecnologia e tal. Então eu saí de um universo muito fechado de alta tecnologia e fui para o mundão da IATF. Já foi um choque de realidade, né? Porque né, eu estava na ponta de quem fazia da tecnologia mesmo, né? E aí, quando você vai para o mundo da IATF, você vê o quanto de informação que as pessoas não usam. E você percebe o abismo que existe entre o produtor de genética e o produtor de carne. De informação mesmo. Existe um abismo, né, não existe essa comunicação. E aí, quando você pega e vai. Aí, depois disso, eu casei, tive a minha pausa estratégica para a maternidade e fui morar na fazenda. Então, eu saí fui para dentro da porteira mesmo. Então, assim, eu tive essa experiência de rodar por esses universos e você vê o quanto falta comunicação. Porque na prática a teoria é diferente. Não é que a gente está negando os números. E até não fui feliz nessa colocação da prática. Isso não foi muito feliz, mas é porque os conceitos não são bem esclarecidos. Então, quem usa a informação, ela não tem o conceito muito esclarecido de quando a gente fala, tem correlação. Por exemplo, aqui a área de odilon tem correlação com rendimento, com o peso de carcaça. A pessoa acha que é verdade absoluta. Sim. Você fala que tem uma correlação, Ele fala, acha não, que então beleza. pronto, acabou. E aí você entra aí você vê o quanto a gente precisa comunicar. Então, herdabilidade moderada alta, consigo selecionar na casa carcaça, consigo selecionar pelo fenótipo. Ok, mas eu posso aplicar o fenótipo de qualquer fazenda na minha fazenda? Sim. Quanto é o meu? Então, assim, esses são os conceitos que a gente precisa melhorar. Mas, assim, todo mundo precisa ser especialista em melhoramento? Não. Mas saber entender, saber interpretar a informação. Na verdade, acho que a gente não, porque a comunicação é o que o outro entende, não o que a gente fala, né? E eu acho que a gente tá muito assim, a gente fala e o cara que não entende. E não é mas isso. Você sabe que, Carol, que você pode reparar uma coisa. Às vezes, para quem tá assim mais dentro da bolha, para ele algumas coisas são tão óbvias que ele acaba deixando aquilo passar, mas para muitos criadores, ele não entende o básico. E você pode reparar uma coisa, que você explicar o óbvio para você é muito mais difícil do que você explicar algo de uma E complexidade o óbvio maior. precisa ser dito, né? Precisa, O é óbvio assim, precisa ser feijão dito. com arroz, ele não sai de moda. Então, assim, nós falamos aqui sobre nutrição, né, que seria a base de tudo. Nós sabemos hoje que as herdabilidades das características não são herdabilidades altas, acima de 50%. Você pode, Não. né? Então vamos pensar, Mas você tem na uma amplitude, né? influência do ambiente muito grande. Então, nós temos que zelar dessa questão do básico, né? Igual, isso é o alicerce da casa. Senão a gente pode construir algo muito bonito. Se tiver um alicerce ruim, no primeiro vendaval ela cai. Então nós temos que levar essa informação para o campo de forma clara, sujar a botina, sentar com os funcionários, com o criador, perder tempo explicando, não é perder, né? Gastar tempo explicando para que eles entendam todos esses conceitos e saiba aonde ele quer chegar. Porque senão qualquer caminho serve, né? Para quem está perdido, né? E é o que a gente tem visto, assim, né? Até essa questão que a gente falou de comentário de leilão, às vezes. Você vê, DEP de AOL, por exemplo, é tantos por cento a mais de rendimento, então já está usando. Aquilo vai se repetindo, que aquilo vira uma verdade na cabeça da pessoa. Mas eu tenho um touro de DEP X de AOL e eu vou ter tantos por cento de rendimento a mais. Sim. E aquilo tem que virar uma verdade, assim. E aí, entendeu? Coloca em jogo a credibilidade às vezes, de um programa, não, né, assim, mas sendo um pouco
extremista, mas você coloca em jogo a credibilidade de um programa de avaliação genética sério. Você pensa o peso de uma informação dessa. Já que existe uma correlação de área de olho de lombo com rendimento de carcaça, eu falo que se eu tenho tanto a cada ponto, vamos falar assim, de área de olho de lombo a mais, isso significa tanto por cento de rendimento a mais. Aí você vende essa ideia de forma assim, ó, que esse animal vai ser mais lucrativo porque ele está dando maior rendimento de carcaça. Vou, assim, só dar um exemplo. Quando eu fiz o fechamento de lucratividade desse abate técnico, o penúltimo animal de lucratividade rendeu 61%. Nossa. 61% esse touro rendeu. Então, assim, ele foi o penúltimo em termos de lucratividade. Qual foi o primeiro em lucratividade? O animal que mais colocou dinheiro? 56% de rendimento. 56, alguma coisinha, mas assim, 56% de rendimento. O que eu tô querendo dizer, assim, rendimento não é isso, não é da forma que a turma tá entendendo e da forma que muitos estão levando, né? Transmitindo essa informação. Tem muito mais coisa importante para chegar na conclusão de qual animal é o mais lucrativo do que simplesmente rendimento de carcaça. E você vê, é uma equação, né? Quando você está a predição de rendimento do animal vivo é uma equação que foi desenvolvida tem um respaldo científico e tudo mais, mas num N pequeno, porque teve um abate pequeno. Sim. Então, assim, por mais que a gente trouxe muitas questões, assim, acho que a gente levantou muita lebre aqui, né? Porque a questão da carcaça e a questão da eficiência também. Porque embora a gente tenha muitos trabalhos hoje em relação a um tempo atrás, existe muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Com certeza. Porque quando você puxa, não tem correlação com nada. Esse dia eu estava puxando... É igual o marmoreio, por exemplo, né? No nosso caso. O marmoreio, a gente sabe da correlação com qualidade de carne. Ele tem correlação com alguma outra característica, positiva ou negativa? Eu não achei nada. Nasce né, de trabalho científico e tal. Mas a gente sabe que tem o índice peão, né? Que é o índice que o Humberto Tavares usava bastante, assim, ele falava do índice peão, que às vezes no olho, no olho não, na experiência, na prática, você sabe o que tá puxando, né, mas são características da eficiência, por exemplo, que a gente não acha correlação. Você mesmo trouxe essa informação agora, né, o mais eficiente, o mais lucrativo, o que correlaciona com o quê, como é que eu escolho? Para onde que eu vou? Assim, nós estamos falando que a gente tem um N pequeno de resultados de prova sobre eficiência alimentar, mas um N muito menor de resultados de assim, prova de eficiência alimentar, saiu dali e foi abatido para analisar. Que seja só o peso da carcaça, para você chegar nessas medidas que vão impactar em termos de ganho médio de carcaça e tudo mais. O N é muito menor. É verdade. Né? Então, assim, nós temos ferramentas, só que a gente está esquecendo da ponta. E eu acho que tudo que a gente conversou aqui, Carol, não é para ninguém ficar com raiva da gente, né? Às vezes a gente mexeu em alguns lugares, assim, mas a gente só quer falar, nós não estamos querendo dizer que, isso aqui tá errado, apontar dedo. É só mostrando que para aquilo ser mais assertivo, nós precisamos abater mais. É verdade. A ideia é justamente, na verdade, não é, como você bem disse, não é criticar e apontar o dedo. É só falar assim, ó, vamos mexer aqui, vamos descobrir se essas nossas suspeitas são verdadeiras, Será que né? da forma que a gente está fazendo é a mais assertiva? Vamos testar de uma outra forma? Não é nem assim, não vou nem falar descobrir, né, uma nova forma, mas assim, ajustar melhor. E fazendo os ajustes finos, né? E assim é a vida. Porque se a gente fala, não, é assim, pronto, acabou, não precisa da gente fazer mais nada, né? E é o desafio de transformar em número aquilo que a gente falou, né? São tantas variáveis que vão determinar o fim de um animal, né? Então, a gente conseguir transformar em número, predizer, é muito difícil, é muito desafiador, né? Mas eu acho que o principal de tudo é a comunicação. Eu acho que a gente falar sobre isso e tentar explicar para os criadores, né, essas medidas, eu acho que vale aqui outras conversas sobre as medidas, né, cada medida, como que é estimado, para que eu uso, né, a gente tem uma infinidade de DEP, por exemplo, né, e os conceitos, que eu acho que a gente falou, até falamos pouco sobre isso,
mas que acabam que vão refletir no entendimento do criador mesmo. Em que sentido que eu estou falando isso? Eu falo que tem correlação da O com rendimento, por exemplo. Quanto é? O que é essa correlação? É 1 para 1, como a gente estava falando assim, porque na cabeça de quem está comprando a genética, ele entende isso. Né? Então, se a gente precisa, a gente até falou um pouco sobre isso, mas esses conceitos, não só para a de lombo, para outras características também, é importante que se entenda que nós estamos aqui tentando transformar em número, em probabilidade, uma coisa biológica, para que o cara lá na frente escolha da melhor maneira possível e erre o menos possível. Né? Então, assim, só da gente estar comunicando e mostrando, acho que esse interesse de se fazer entender pelo produtor de carne, eu acho que já é um bom passo, né? Espero Com que outros certeza. venham com a gente, né? E assim, às vezes eu já ouvi até assim, o rendimento tem uma maior correlação com o traseiro do animal, que bom que é carne de primeira, né? Pior se fosse com o dianteiro. Só lembra que o produtor, né, até hoje ele recebe simplesmente só por carcaça, tirando nichos de mercado. Em larga escala, é carcaça. Se eu tô tendo carne de primeira ou de segunda, tudo ali chama carcaça até então. É o peso da carcaça no gancho E e pronto. pronto. E a gente, por capricho, bota uma gordurazinha, assim, Por capricho. por capricho. Bondade do criador. Mas até porque, né, na deposição de gordura ele está parando de crescer. Então, pensando nessa parte fisiológica e econômica, para nós é importante dentro Sim. da porteira. Para a indústria leva. Até para você não perder, né, a carcaça daquele animal. Às vezes um animal que está vindo num desempenho muito bom, e é isso que a ultrassonografia poderia também ajudar demais em determinar qual a hora que aquele animal começou a deposição de Isso. gordura, Tira do sistema e vai para o gancho. que ele vai pro gancho. É uma das grandes aplicações, das principais aplicações da ultrassonografia no gado comercial. É Né? identificar A esse carcaça tá ponto. chegando sem acabamento. Então começa a remunerar por isso, para o produtor também ser beneficiado com essa questão, né? Sabendo o custo que é colocar gordura. É só nicho. Hoje é só. Mas ainda bem que esses nichos já começaram, né? Já teve um tempo, Saiu da inércia, né? já. E, bom, acho que tem muito assunto ainda, mas dá para encerrar por aqui? Se deixar, a gente continua falando aqui o Tem, dia tem todo, mais né? lebre para levantar, né? Mas deixa para um próximo. Eu acho que a gente já levantou várias lebres aqui, né? Foi muito bacana, cara. Obrigado mesmo pelo Eu que convite. agradeço a vinda. Eu acho que o nosso intuito aqui não é deixar ninguém com raiva, mexer na ferida de alguém. Pelo contrário, nós temos um objetivo comum, que é o bem da pecuária, e realmente chegar em indicadores mais assertivos, levantar essa lebre, mostrar a importância de abater mais animais, a importância de todas as biotecnologias envolvidas no processo, não menosprezando nenhuma delas. Então, da minha parte, eu só tenho a lhe agradecer pelo assunto. Estamos aqui para contribuir, à disposição de qualquer um que queira nos procurar e falar sobre esses assuntos. Esse assunto é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Pecuária, sempre bem-vindo. Eu agradeço você ter vindo, ter participado. Eu acho que, para mim, o principal benefício, o principal da nossa conversa foi a comunicação mesmo, porque tecnologia, eu do lado de cá falo que a tecnologia para essas predições ela existe, ela é acessível, já tem essa informação, mas aí a gente percebe que existe do mercado essa falta de informação de como usar a tecnologia e o que a gente produz, assim, né? Então, fica aqui também, né, o meu agradecimento a você ter vindo e dizer que a gente está à disposição para quem quiser falar com a gente, né? Esse assunto a gente sempre vai querer falar. Genética, pecuária e carne é aqui com a gente. Pode contar com a gente que falou que é pecuária, carcaça, aí qualquer assunto nesse meio, nós estamos aqui, né? Obrigada. Obrigado, cara.